Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, também conhecido aí na rede como Ubunteiro. Aprígio, por favor, se apresente. Beleza, meu nome é Aprígio Simões, eu sou autor do blog aprigiosimões.com.br, que praticamente quase não atualizo. Eu sou líder da comunidade Ubuntu RJ, do time regional. E eu estou participando aqui do pessoal com o pessoal da Red Hat, porque eu trabalho com Red Hat faz tempos e tempos, e eu atendo empresas como empresas de petróleo e suporte mesmo com a especialidade tanto de Unix quanto de Linux, né? Então, como Red Hat é o que eu mais trabalho, então estamos aqui. Fábio? Então, sou Fábio Oliveira, né? Sou engenheiro. Era, na verdade, engenheiro. Sou atualmente gerente de engenharia e suporte da Red Hat para a América Latina. Né? No lado mais comunitário, eu procuro participar dos grupos de usuários de software livre que eu ajudei a fundar, como o Linux, aqui no OS Santa Catarina, ou OS Livre. Né? E ultimamente eu tenho feito o possível também para ser um embaixador do projeto Fedora, né? Tentando, né, encontrar um tempo para isso, ultimamente. Kurt Kraut. Aloha, sou o Kurt Kraut, atuo como administrador de sistemas, metade da minha frota de servidores aí sob a minha jurisdição são do CentOS, e uso software livre no café da manhã, almoço e jantar. Estou aqui para falar dessa grande distribuição, dessas duas grandes distribuições, Red Hat e Fedora. Yogi. Olá, meu nome é Og Maciel, moro aqui nos Estados Unidos, 22 anos, trabalho para a Red Hat, eu tenho 2 equipes que fazem controle de qualidade para alguns projetos, automatização, nas horas vagas programo com Python, com Clojure, e também tento manter um podcast chama Castalho Podcast. É isso aí, pessoal. Só antes da gente começar, eu quero deixar aí bem claro para vocês que a gravação está sendo ao vivo novamente, né? Via Hangout. Quem quiser participar, fazer alguma pergunta, alguma coisa assim pra gente, entra na rede Freenode, no IRC, na rede Freenode, no canal Ubuntu-BR-SC. E o assunto de hoje, que nós vamos falar aí com esse timaço de administradores e colaboradores da Red Hat e o projeto Fedora. Bom, vamos começar pelo princípio. Como eu sou o único cara aqui fora do time, né? Sou o único que não usa Red Hat. Inclusive eu quero deixar bem claro que eu já tentei instalar um monte de vezes o Fedora e não consegui. O máximo que eu consegui foi usar o Live CD e nada mais funcionou. Do Red Hat. Nunca funcionou em nenhuma máquina que eu tentei, cara. Só Live CD. Aqueles problemas pessoais, né, cara? Quando a gente cisma com alguma coisa, as coisas cismam com a gente também. Eu já reparei que você tem algum problema com distribuição RPM. Eu acho que tanto o Red Hat quanto o SUSE você não sabe. Eu acho que a instalação trava quando ele vai criar o usuário, né? Pois inteiro, assim, aí trava. Exatamente. Sempre esse usuário. Você já tentou fazer instalação fora do modo Anaconda, na modo texto? Sim, já. E também quando eu consigo instalar, eu não consigo botar. A intriga da oposição, gente. Depois a gente conversa sobre isso. Alguns parâmetros que você pode botar no grupo lá. Uhum. Bom, então vamos ao nosso papo original, né? Não vamos falar mal, né? Vamos falar bem. Os problemas são meus, não são os problemas da distribuição. Comecem a falar então, vocês aí que são os especialistas, quem que é essa tal dessa Red Hat? Ou Red Hat? Red Hat é a única companhia que vale a pena falar, rapaz, de software. Não. Olha o aumento aí, olha o aumento. Só tá vendo o cifrão, por exemplo. Olha, eu não sei o Fábio aí quando você fez a sua orientação, mas quando eu fiz a minha orientação, quando eu comecei lá, e eu acho que todo mundo que faz a orientação quando começa a Red Hat, eles contam a história, né, da Red Hat. Então, a história que eu sei é que tem uma pessoa chamada Bob Young, né, e ele, na época de 1990 e pouquinho, ele tinha uma companhia de um catálogo, né, que vendia coisa a catálogo, né, que você ganhava o catálogo, aí você ordenava as coisas, assim, pedia as coisas e mandava pelo correio. E tinha o Mark Ewing, que ele tinha uma distribuição própria, que era de Linux, né, de GNU Linux, né, que ele usava.
Sim. E no final das contas eles juntaram as forças, porque eles viram que um podia ajudar o outro, né? Porque o Mark Ewing queria vender a distribuição dele. E o Bob Young tinha um negócio de catálogo que ajudava a vender as coisas. Então eles juntaram as forças e criaram a Red Hat. E o nome é por causa que o Mark Ewing, o avô dele, tinha dado um chapéu vermelho para ele lá, e ele perdeu o chapéu. Em homenagem ao chapéu vermelho que o avô dele perdeu, eles deram o nome da distribuição de Red Hat. Não é isso, Fábio? É bem por aí. Ele tinha uma vez eu escutei uma história de que o Mark Ewing usava um chapéu vermelho, assim, mas não um chapéu nesse estilo Fedora, né, que é o nome do chapéu, né, o nome desse modelo de chapéu é Fedora, né, mas ele usava um boné mesmo, de beisebol, assim, né, vermelho o tempo inteiro, e o pessoal falava, o cara lá do chapéu vermelho e tudo mais. Só que o chapéu vermelho famoso, assim, da história, era um chapéu de lacrosse, aquele esporte que não é muito comum aqui no Brasil e tal, né, que era do avô dele e tal, né, e aí, então tem esse lado meio emocional também, assim, que ele adorava o chapéu, aquela coisa, e perdeu, né, e acabou, né, ficando existe um ponto de atenção muito engraçado que eu me lembro que eu vi no filme Revolution S, que conta a história da Signal Software, né, que foi uma das primeiras empresas de open source, como conta de 94 a história da Red Hat, que foi a pioneira, né, como a VA Linux, né. E eu me recordo de uma história muito engraçada que os dois donos da Red Hat, eles botavam a empresa para funcionar com seus servidores dentro de casa, onde eles atendiam o suporte, né? Eu não sei se essa história é verídica, vocês me corrigem se eu tiver errado por algum boato, enfim. E eu me recordo que a casa do cara ficou só para aquilo, então ele colocava os servidores dentro do banheiro, em cima do negocinho lá de tomar banho, né? E ficava ali dentro dos servidores para, enfim, sei lá por quê. E eu me lembro que morava uma velhinha no andar de baixo e alguma coisa aconteceu que o peso não aguentou e o negócio caiu no apartamento da velhinha. Então, desde então, eles decidiram levar tudo para o escritório. Não, foi inundação, cara. Foi uma inundação que teve lá, parece. Exatamente isso. Exatamente. Então daí que surgiu o termo servidor caiu. Deve ter sido, né? O servidor caiu dentro d'água ainda. Na verdade, eu acredito que daí que nasceu o termo cloud, né? Porque a velha deve ter imaginado caiu no céu. Mas foi legal. É só um ponto de atenção para o pessoal lembrar. Essa história do boné, a primeira vez que eu tive contato com ela foi pelos manuais da Conectiva. Minha primeira distribuição Linux foi o nosso saudoso brasileiro Conectiva, e lá no manual impresso que vinha junto com a caixinha, vinha essa história do boné descrito, do boné vermelho. Inclusive, é até interessante o pessoal falar, né, Ivan, a questão da primeira distribuição, porque acho que todo mundo aqui começou com Red Hat, cara, impressionante. Diretamente, né? Exatamente, eu me lembro que quando eu comecei com o Linux, eu comecei eu comprei o Slacker, eu me lembro, muito tempo atrás, com aquela Chip Bytes, né? O Slacker 3.5, só que antes de comprar o Slacker, eu me apaixonei na livraria aqui do Rio de Janeiro, acho que até Ciência Moderna, uma livraria famosa, com a caixinha do Conectiva Marumbi, que era aquela vermelhinha. Começamos juntos então, cara. Garotão, que era o Red Hat 4, né? E, cara, era lindo aquilo, só que eu já tinha visto o Red Hat 5, né, porque eu tinha um livro que eu também tinha comprado que vinha, que era um livro famoso da Red Hat aí, um livro muito, de capa branca, não sei se vocês lembram disso. Muito famoso, que vinha com o CD do Red Hat 5. Cara, aquela ali foi uma das melhores épocas. Foi muito bom. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Comprar a CD da Chip Bytes, né? Nossa senhora, quem nunca passou por isso, né? Eu comprei um FreeBSD uma vez que demorou 2 semanas para chegar, eu não acreditei. Sim, não, era muito rápido, barato e não tinha problema, né, cara? Uma coisa incrível. Era muito bom. Então, essa é a historinha. Mais alguma coisa a acrescentar a história? Também sobre a empresa em si, né? Isso. Bom, a Red Hat, a gente pode dizer que ela é a empresa de maior sucesso, né, do mundo na área de open source e software livre. Né, uma empresa que recentemente registrou faturamento acima de $1 bilhão, né, no ano, quer dizer que é um negócio fenomenal, né, dá muito certo, né, e em franca expansão, né, uma das empresas que mais cresce, e recentemente, inclusive, foi considerada pela Forbes como a 4ª empresa mais inovadora do mundo. E a gente até, né, sabia que fazia inovação e tudo mais, mas a gente ficou todo mundo bastante surpreso, assim, de pô, que bom, né, que foi assim uma colocação tão boa e tudo mais, né, acima de Google e outras empresas que também estavam nessa lista. Então
Realmente é uma empresa assim que para quem trabalha na área de software livre e tudo mais, tu tem que conhecer, né? Tem que ter ouvido falar pelo menos da Red Hat. O que eu acho, esse número que você traz, Fábio, é importante para deixar bem claro para quem duvida muito. Quando eu dou muita palestra sobre software livre e explico que existe o business envolvido, o business não está no produto, está no serviço, muita gente ainda fica incrédula, mas como é que eu não vou ganhar dinheiro na cópia do meu software? Como é que eu não vou taxar cada CDzinho que eu estou vendendo? E aí o número que você fala de uma empresa de presença global que fatura bilhões de dólares é uma prova que o modelo do serviço, sim, essa desvio do produto, em vez de ser o produto ser o serviço, a sua fonte de faturamento é sim bem sucedido, o mercado tem aceitado e esse é o futuro. E aí é uma empresa que se mantém verdadeira, né, digamos assim, a gente se mantém honestos, digamos, dentro da proposta do software livre, né. Claro que sempre é uma situação limite, né, entre tu manter o negócio e manter ao lado ético, correto e tudo mais também, então a gente está sempre nessa situação limite, ali assim, mas certamente sempre tentando fazer aquilo que é o certo, né, e fazer bons negócios, obviamente, né, e tem dado muito certo, então... Inclusive, todo tipo de aplicação que a gente vê por aí tem as mãos da Red Hat, engenheiros da Red Hat. Tudo que você possa ver, Wayland, Shorg, SysMD, acho que Device Mapper, tudo KVM. Tudo tem a portabilidade, tudo tem a mão, o próprio até o próprio Zen, tem muita coisa que tem a mão da Red Hat, né? Então... a empresa meio que se propõe desculpa, a gente prometeu que não ia interromper uns aos outros, né? Só comentando, a empresa se propõe a ser um catalisador, digamos assim, da tecnologia de software livre que tentar identificar aquilo que realmente está dando certo, aquilo que é uma tecnologia que vai ser boa e colocar gente ali para ajudar a trabalhar e tudo mais. Então, acho que o grande papel da Red Hat é exatamente isso, é ser uma catalisadora dessa explosão criativa que é o mundo do software livre, né? Exatamente. Então, só para recapitular, eu acabei falando que o business não está no produto, na cópia, e sim no serviço. Quais são os serviços, então, que a Red Hat oferece no entorno desse produto que ela faz, que é a distribuição Red Hat Linux? Boa pergunta. Ótima pergunta. Tem vários serviços, né? Na verdade, assim, eu acho que o grande foco da Red Hat hoje em dia, até porque pelo que eu tenho trabalhado bastante, é a parte da virtualização, né? Porque a Red Hat, ela meio que se desprendeu um pouco do Zen, né? Da questão do próprio Zen Source, até porque desde que a Citrix comprou, né, e lançou o Zen Server, acho que muita empresa fez isso. Mas a questão não foi nem essa. Eu me lembro que a Red Hat comprou a Chimera, eu não me lembro o nome da empresa, Curamet, acho que é isso, eu não me lembro. Que na verdade que fez ela entrar realmente no mercado de virtualização. Sim, né? A Cobranet. Exatamente. E a Red Hat tem vários produtos, né? Ela tem produtos que batem de frente com produtos da IBM. Tem muito produto que eu trabalho da IBM, como o GPFS, né? Que é uma solução de cluster de sistema de arquivo, né? de parallel cluster global, né? Sistema de arquivo, e a Red Hat tem o GFS. A Red Hat tem soluções como o 3.8 Director Server, que era o antigo Red Hat Director Server. A Red Hat tem soluções como o FreeIPA, né, que também é uma solução baseada no 3.8.9 Director Server. Para quem não sabe o que eu estou falando, lá no Windows tem um AD, né, aquela porcaria mal feita lá baseada no protocolo OpenLDAP, no LDAP, no formato padrão X500, né? No Linux você tem o próprio OpenLDAP, mas você pode utilizar também alguns benefícios, né? Algumas aplicações web que gerenciam toda a estrutura, como no caso a Red Hat fornece o Red Hat Director Server, que está disponível para Fedora, e também tem um port para o Ubuntu, que é o 3.8.9 Director Server, né? Tem o FreeIPA, que nem eu falei, que é integrado a essas soluções de virtualização, e a Red Hat tem várias outras coisas, né? Aí, logicamente, o pessoal vai adicionar aí, porque eu não me recordo todas elas. Mas tem soluções que a principal de todas, além da virtualização, que é o JBoss, né? Que é o servidor de aplicação, para quem não conhece, né? Que é muito usado por empresas, principalmente da área de telecom, é muito usado. Aquelas empresas que migraram dos Solaris para uma solução open source, no caso a solução Linux, migraram para o Red Hat junto com o JBoss. E tem outras coisas, quando eu falei, com o Spice, tem uma solução de database que eu não me lembro qual é, né?
várias, assim, acho que lembrar de cabeça agora, mas são várias. Mais recentemente, na área de storage, a gente tem também o Red Hat Storage, que é baseado em Gluster, né? Foi uma aquisição. Gluster FS, exatamente isso. Né? Quer dizer, exatamente isso. É um portfólio muito amplo de produtos, né? Mas tem uma coisa que vocês não citaram, que é a homologação, treinamento e suporte. Como é que funcionam esses A gente não chegou nisso ainda, né? Vamos falar mais também sobre isso aí. Eu tô tentando atropelar também. Eu quero falar uma coisa que não foi mencionada além de tudo aí, que é a Red Hat, se eu não me engano, ela também, uma das coisas que ela fornece é o apoio financeiro através de alguma organização, que eu não me lembro o nome agora, para outras organizações se defenderem de qualquer pessoa que quiser atacar eles aí com o negócio de patentes e tal. Então, isso aí é um serviço assim, fenomenal que eu acho que existe, justamente para defender pessoas de patentes. Bem lembrado. Eu acho que aí, no caso, é um serviço para a comunidade, até mais do que um serviço para os seus clientes. No caso, esse não é um serviço para os seus clientes, eu imagino, né? Exato. O Kurt estava falando, e acho que o Ivan estava perguntando, seria serviço, que tipo de serviço que a Red Hat provê? Né? Então, seria o quê? O serviço de suporte, serviço de treinamento, serviço de consultoria, né? E, obviamente, também a própria questão da integração que a gente faz dessa maçaroca aí de software livre, projetos, etc e tal, né, que a gente sabe que é uma explosão criativa e alguém tem que pegar e fazer esse troço se tornar um produto que vai, de repente, ser usado pela Bolsa de Valores de Nova York ou de Tóquio. E isso tem que ter um padrão, né, de confiabilidade, né, de estabilidade, digamos assim. A gente faz a homologação também de hardware e tudo mais. Então a gente tem parceria com a Dell, com a Intel, AMD, HP, enfim, o que tu imaginar, né, de produtores de hardware, e a gente faz o que? A homologação, né, do nosso sistema operacional, que obviamente é baseado em software livre, mas é o nosso, digamos assim, o nosso Enterprise Linux, digamos, ou o nosso JBoss, tudo mais, que é a nossa compilação disso tudo, digamos assim, né, a gente faz a homologação em cima desse hardware da Dell, da HP, da IBM, e tudo mais, e a pessoa pode então comprar depois uma máquina dessas sabendo que o sistema operacional vai funcionar bem, que foi testado, né, tendo uma ideia de limites de funcionalidade e tudo mais. Então acho que tem muito isso. Às vezes tu compra também não só os serviços, mas tu compra a confiança de que a gente testou e a gente garante que vai funcionar por 10 anos, se necessário, né, dentro da tua empresa. Inclusive, o que ele falou foi uma coisa que aconteceu recentemente. Não sei se vocês se lembram que a Red Hat entrou nisso daí, no dia que a SSO disse que tinha a licença do Linux, né? Por causa de direitos, entrou em uma briga com a IBM e a Red Hat entrou nisso daí também. Não sei se vocês se recordam dessa história passada aí, né? Quando a SSO levantou a mão contra o Linux, enfim, lembram disso? Lembro. A Red Hat também entrou nessa disputa aí. Não tem problema. Bom, temos aí um... Me disseram aí que o Kurt Crowd tem um conto, um causo. Pois é, um caos. É que eu vejo muitas pessoas, como a Dell, por exemplo, que você pode comprar um servidor e na hora de perguntar qual sistema operacional você quer, tem a opção de Red Hat Linux, também outras distribuições corporativas. Algumas pessoas falam, mas para que eu vou pagar um valor anual se eu posso pegar um Windows que eu pago uma vez só ou já vem instalado na máquina de graça, que algumas pessoas têm essa ilusão de que de graça não entendem que o preço está de alguma forma embutido. E a importância de você ter um suporte pago para quem depende dessa aplicação, depende desse servidor, para uma empresa que o servidor não pode parar, a aplicação não pode parar. O caso que eu passei que ilustra bem é mais ou menos o seguinte: a minha família resolveu abrir uma loja de produtos naturais, uma lojinha da família, e aí fiquei com a incumbência de determinar todos os assuntos ligados à TI e ver a questão de qual vai ser o software que vai gerenciar essa empresa, quem que vai ser o caixa, que vai controlar o estoque. E acabei, obviamente, começando a procurar no ambiente Linux, e eu acabei não optando por Linux, não pelo próprio sistema operacional, mas porque os fornecedores voltados para pequenas e médias empresas não fazem aqui no Brasil soluções bacanas com as features que eu precisava para que a empresa demandava. Mas aí, nesse processo eu cheguei a cotar com a Red Hat, com a Novell, com a SUSE e outras empresas esse suporte, porque eu teria um servidor na loja, e hoje em dia um mini mercado, um supermercado, uma loja, se não tem um servidor, se não tem um banco de dados funcionando,
o cara não pode te vender. Como é que ele vai ler o código de barra, saber o preço, como é que vai dar baixo no estoque, como é que emite nota fiscal? Então, sem um servidor que funcione, sem aplicação que funcione, é tão crítico que a empresa fecha as portas. Então, eu comecei a ligar para essas empresas e comecei a receber as cotações. Acabei não fechando para essa restrição de um software de automação comercial brasileiro para o ambiente Linux que coubesse no orçamento. Então, acabei colocando a parte do Windows e veja o problema que eu acabei encontrando. Comprei a licença de um software na faixa de uns R$6.000, que faria a gestão dessa empresa, e ele não tem uma comunicação TCP/IP. O servidor e os caixas se comunicam por compartilhamento de pastas do Windows, o que também me causa uma certa, urticária, eu diria. E foi o técnico dessa empresa do software que eu comprei, paguei, R$6.000 na licença, R$150 de mensalidade de manutenção. Chega no momento de instalar e o Windows simplesmente decidiu que não funcionava o compartilhamento de pastas. O rapaz lá executava os comandos perfeitamente, simplesmente o resultado não era esperado. E como eu comprei a licença de Windows para cada uma das máquinas da empresa, ou seja, tinha um pacote gigante de licenças, era um cliente grande da Microsoft, liguei para o suporte em conferência com o técnico da empresa: escuta, nós tentamos compartilhar a pasta, não funciona, e como é que a gente faz? Aí o técnico perguntou: vocês desligaram o antivírus? A gente disse: olha, a gente não chegou nem a instalar um antivírus. Então, o procedimento que vocês me explicaram está certo, tem que funcionar. A Microsoft agradece a ligação e desligou na nossa cara. Então, a gente adiou em 15 dias a abertura da empresa porque a gente não conseguia ler um código de barra e vender o produto, porque o sistema operacional que a gente utilizava simplesmente não nos dava o suporte, o que não acontece quando você compra um suporte de um Red Hat ou da Canonical ou do pessoal do SUSE, que você tem alguém que vai te atender e vai: olha, se o sistema era esperado se comportar dessa forma, a gente vai intervir para que isso aconteça. Uma coisa incrível desse caso é que o técnico basicamente disse: não, você está tendo uma dissonância cognitiva, alguma coisa aí, alguma confusão mental, você não está tendo um problema, né? Não, acredite, está funcionando. Você fez certo, parabéns, obrigado, e desligou na cara. E veja, eu paguei pela licença, eu sou um cliente dessa empresa, eu paguei por cada computador, metade do preço eu paguei em licença de sistema operacional, que simplesmente em 2 frases ligou o telefone na minha cara e desejou boa sorte. Maneiro que o Fábio falou aí, a questão do serviço, né, a questão da homologação. A Red Hat e a SUSE, né, são uma das empresas que mais trabalham com a questão de homologação. Vocês podem ver que a lista de hardware deles são muito grandes, né? E todo tipo de hardware que você compra, seja IBM, HP e por aí vai, Dell principalmente, todos eles têm a disponibilidade de Red Hat Server, né, Enterprise Server, que é o RHEL, né? E todas essas disponibilidades são baseadas em cima de uma possibilidade de você assinar a sua assinatura anual, né? Que na verdade lá no Windows você compra o produto, mas você tem um limite se não me engano, de garantia. Você tem que assinar a assinatura, tem que ter assinatura também. Aí você tem quase em dobro o negócio. Na Red Hat não, você adquire o software que é open source, mas para você não se tornar irregular, para você ter disponibilidade do RHN, que é o Red Hat Network, de pacotes, aquela coisa toda, você tem que ter a assinatura do Red Hat Network, que ainda sai muito mais em conta. Se você botar o TCO, né, o custo-benefício, sai muito mais em conta, muito mais barato que solução Windows. Então, se você pagou R$6.000 numa aplicação, cara, você entende que isso daí você pagava num desenvolvedor para fazer a tua solução. Entendeu? Eu até queria destacar aqui, ó, um link que foi passado no IRC pelo Éder. Depois a gente vou deixar na postagem também, que o top 10 dos 500 maiores servidores, né? Desses eu contei ali, 5 deles estão rodando Red Hat, né? Ou seja, do top 10, 50% é isso? Entendi certo? 50%. Show de bola, hein? E outros que são Linux, né? Você sabe o que é. Top 10 do que exatamente? Dos maiores servidores. Tipo supercomputadores. Isso. Ah, sim, o SUSE lidera, na verdade, né? A questão de supercomputadores, pela última vez que eu li isso, inclusive acho que nessa lista também está aí também. O SUSE lidera a lista de maiores instalações de supercomputadores do mundo. Mas Red Hat ela vem em segundo nessa lista, porém Red Hat e SUSE, Red Hat é muito mais utilizado no mercado que SUSE. Muito mais. A lista, no caso ali, é que ele passou o link pra gente, são os 10 primeiros, né? Em potência, digamos assim, nos supercomputadores. Tá o Titã lá. Você pode ver também esse SLS, que é o SUSE Enterprise Linux. Uhum.
Bom, então vamos continuando aqui. Essa é a pergunta que eu me faço, porque eu realmente não entendo nada de Red Hat e companhia. É só para servidores o Red Hat ou é para desktop também? Também. O Red Hat, na verdade, até a versão 5, ela trabalhava com 3 categorias de aplicações, de sistema operacional, que era o WS, que é o Workstation, né? O ES, que era o Enterprise Server, o AS, que era o Advanced Server, que eu acho que era o mais sinistrinho, né? Enfim, então esses 3 eram 3 compilações diferentes, 3 caixas de produtos diferentes. Só que aí veio a questão de unificar. Então no Red Hat 5, que esse negócio ia até o 4, se não me engano. Do Red Hat 5 para frente unificou-se. Então o software é o mesmo, a instalação é a única, porém o que muda é a subscription, né? Então existe uma subscription para desktop que é $88, se não me engano, nacionalizado para o Brasil, não a conversão, mas nacionalizado com o software e o suporte, dá R$560, se não me engano, né? Então assim, existe a versão para desktop, mas acho que eles vendem com a visão de empresa, né? Mas desktop, né? E existe as versões para servidor. Se não me engano, tem uma versão Advanced ainda, né? E tem as versões para cluster HPC, né? Que é o para escolar, para infraestrutura, que até a NASA utiliza. Grid, né? Computing. Oi? Grid computing para clusters. Trabalha em cima do grid, que é lá que é até legal de trabalhar com ele, né? O Dino Condor, na verdade, né? Que você pode listar, é legal pra caramba, o que ele falou, na verdade você pode listar um grupamento de máquinas, colocar várias máquinas da rede e somar a quantidade de processamento daquele processo, né, que tem suporte ao grid, negócio legal pra caramba. E assim, na verdade hoje é um produto só, aí alguém me corrija se eu estiver errado, hoje é um produto só, o que diferencia para desktop servidor é a subscription. Tá. É o escopo de suporte esperado da máquina que está sendo utilizado, né? Então o software é o mesmo, até onde eu entendo também, né? Mas o lado comercial eu não tenho muita visibilidade, porque eu sempre entrei pelo lado técnico, engenharia, suporte e tudo mais, então eu só conheço mais o lado da quebradeira mesmo lá dentro, né? O lado comercial eu não saberia dizer, mas realmente até onde eu sei o software é sempre o mesmo, né? Mas o que muda é o seguinte: você compra um certo nível de subscrição, nós vamos dar suporte até 16 cores no servidor com, sei lá, 64 GB de RAM, por exemplo. Se você comprar uma subscrição premium ou não sei qual, nós vamos dar suporte a uma máquina que tenha, sei lá, 4.000 processadores, coisa assim, né? Então é mais uma questão assim de nivelamento do escopo de suporte, né? Então você paga dentro da capacidade que você vai realmente utilizar, né? Exatamente. E geralmente quanto maior a máquina, maior é o problema que vai dar depois, né? Então o que eu uso bastante. Perdão, Prejo, pode? Perdão, desculpa, eu só ia complementar. O que eu uso bastante na empresa é o Red Hat 4Z, né? Que é para sair para mainframe, lá para o ZVM e para arquitetura Z, né? E o que eu uso bastante mesmo na empresa é a 4Power, na verdade, que é o Red Hat 4Power, que tem uma solução até da IBM, que é o Power VMX. Eu trabalhei muito com isso quando estava na de petróleo. E só para lembrar, tá? Além da questão do produto para PC, para arquitetura X86, também tem produto e subscription para outra arquitetura, né? Que a Itanium parece que foi descontinuada e continua até hoje 4Power e 4Z, no caso. Exato. O que eu ia falar, estava aqui pensando qual seria essa discussão de servidor desktop, qual seria então a importância de você ter um desktop com um sistema operacional e você adquirir do fabricante, do fornecedor desse sistema operacional um tipo de suporte ou garantia, o que seja. Eu fiquei pensando aqui, imagina um desktop numa companhia aérea que é responsável por fazer o check-in, por exemplo. Se essa máquina parar ou não for compatível com o hardware que você tem, é um desktop, digamos assim, de missão crítica. É mais ou menos esse raciocínio ou estou enganado? Eu acho que sim, eu acho que é esse o raciocínio, e também tem a questão assim, ó, das ferramentas de gerenciamento desses desktops, porque muitas vezes tu não vai comprar para um desktop, tu vai comprar, assim, tem empresas que vão ter, sei lá, 5.000 desktops, que vão ser gerenciados, por exemplo, numa infraestrutura com satellite, por exemplo, né, e tu migra, né, tu aplica atualizações no Enterprise Linux 6, por exemplo, aí tem atualmente, alguns meses foi lançado a atualização 6.4, então você migra lá 300 desktops de um determinado departamento, todos ao mesmo tempo, né, eles todos migram, aí você vai lá, testa, vê que funcionou bem, beleza, agora migra outros 500 desktops do departamento tal, né, então
Não é só a questão do desktop em si, mas a própria ferramenta de gerenciamento disso tudo que você pode estar utilizando, assim por diante, né? Então, acho que é muito mais relacionado aos serviços e tudo mais, e o gerenciamento desses desktops, né? O serviço agregado, só para enfatizar para o pessoal que está escutando, não está entendendo muito bem, o Red Hat Satellite, na verdade, é como se fosse, não é 100% a mesma coisa, mas é como se fosse o Landscape no Ubuntu, tá? É que você instala uma plataforma cloud, o maneiro da Red Hat, agora deixa eu falar bem aqui, Brian. O maneiro da Red Hat, cara, que a Red Hat disponibiliza o Spacewalk, que é a ferramenta do satélite open source para você pegar, apesar de que tem o Landscape Dedicated também, para você poder pegar, instalar na sua empresa e distribuir para o seu ambiente as atualizações, fazer gerenciamento de usuário, enfim. Mas uma coisa só para enfatizar, uma coisa que ele falou é o seguinte: imagina que você compra um pacotão, cara, com suporte a 2.000 desktops instalados na Infraero, vamos supor, e como você deu o exemplo de check-in, né? E imagina o camarada, ele conecta numa web console que está dentro da empresa ou que está fora, e ele distribui atualização imediata para todo o ambiente, sem que o cara tenha que se conectar via SSH em cada máquina e dar um update, você entendeu? Então deixa eu fazer a propaganda do meu projeto. Deixa eu fazer a propaganda do meu projeto. Você está falando do Satellite aí, então eu trabalho num projeto que chama Catelo, tá? Eu estou botando lá no IRC o link para vocês olharem lá. Então, o Catelo faz muitas coisas que o Satellite faz, porque o Satellite ele parou no 5, a versão 5, se eu não me engano, né? A última versão que saiu do Satellite. Então, eu trabalho nesse projeto Catelo.org, e ele é uma ferramenta que faz isso aí que você está falando, que permite que você, então, você pega você tem uma conta, né, que você falou lá na Red Hat Network, você, então, compra o acesso aos produtos, e você então tem um arquivo que você baixa lá do portal, importa no Catelo, e o Catelo então permite que você sincronize, faça um espelho, né, um mirror desses produtos locais, para depois você então distribuir em sistemas locais dentro da sua network, dentro da sua rede ali. Esse é um dos projetos que eu trabalho aí, então, e aí o bacana é que o Catelo, ele é um projeto da comunidade. Então, todas as pessoas, se eu não me engano, todos os desenvolvedores que trabalham no Catelo, eles são pagos pela Red Hat. Assim como eu sou pago pela Red Hat, nós trabalhamos por um projeto que é da comunidade. Então, qualquer pessoa pode ir lá, pegar. E se não me engano, lançamos a versão 1.3 do Catelo.org. Só que aí a Red Hat também tem a versão deles, do Catelo, que é a que ele providencia para os seus clientes. Que aí com direito a ter suporte, né? E esse tipo de coisa. Pô, muito maneiro, cara. E se prepara, porque tem coisa muito boa para vir que eu não posso ainda revelar. Mas tem muita coisa boa aí, cara. Como tu disse pro Thiago esses dias, Guimar, fala aí pra nós. Abre só entre nós, né? Só entre nós. O Catelo, na verdade, não seria o Red Hat Manager que tem disponível no site deles? Acho que é o Manager, alguma coisa assim. Mas acho que é para virtualização o Manager, né? O Virt Manager, você está falando que usa o libvirt? Não, mas acho que. Não, entre aqui, perdão, acho que o Manager usa o próprio satélite, se não me engano. Bem, você não está falando do Subscription Manager, né? Subscription Manager é aquele aplicativo que você usa para registrar o seu cliente. Não é isso não. Eu posso ser confundido com o Smart Manager, perdão, isso mesmo. Esse projeto eu não conhecia não, tá? O Catelo, muito legal, cara. Ele é bacana mesmo. Bota isso no teu blog aí, cara, o Boteiro. Oi? Oi, Ivan, bota isso no teu blog aí, legal pra caramba, cara. Não, os links eu vou botar, com certeza. Muito legal, cara. Já tá separado aqui. Continuando aqui, cara, tem uma pergunta que, na verdade, ela é inspirada no Junior Chato, que tá lá no IRC. Ele já questionou isso, o Fábio, no FliSol. E voltamos a questionar aqui, então. CentOS, e aí eu adicionei também o Oracle Linux. Essas são cópias descaradas, elas são... Como a Red Hat, se acho que vocês têm como falar isso, como a Red Hat enxerga esses projetos? Eu já liguei uma primeiro aí.
Bom, o CentOS, na verdade, o Red Hat Enterprise Linux é software livre. A gente distribui para os nossos clientes, né? Obviamente, então, a nossa obrigação, digamos assim, de prestar o serviço e tudo mais é com os nossos clientes, mas é software livre, como uma questão de fazer parte da comunidade, de boa vontade e tudo mais. A gente também distribui gratuitamente, livremente o código-fonte, né, porque a gente precisa fazer isso, e a gente não distribui só para os clientes, a gente distribui para qualquer pessoa que queira baixar o nosso código-fonte, está lá disponível, né, que é exatamente o mesmo código-fonte que a gente manda para os nossos clientes, que a gente, obviamente, compilado, né, o nosso produto está lá em versão fonte, está disponível para quem quiser baixar, né. E aí o pessoal do CentOS, eles fazem o quê? Eles baixam esses códigos-fontes, eles retiram a marca da Red Hat, digamos assim, que a marca é uma marca registrada, etc e tal, então tu tem que tirar a parte marca registrada da coisa, produto, digamos assim, mas ficando o código, eles refazem, digamos assim, a compilação desses pacotes, né, e recriam, de certa forma, algo parecidíssimo com o Red Hat Enterprise Linux, só que compilado nos servidores do CentOS, entendeu? É como se tu pegasse todos os SRPMs ou todos os eu já não sei mais como é que chama no meu tempo de Debian, já faz muito tempo, né? Mas enfim, todos os pacotes fontes do Ubuntu ou do Debian, por exemplo, e recompilasse uma nova distribuição, entendeu? Tirando a marca e colocando, né, um teu nome, digamos assim. Então esse é o CentOS. O CentOS é um produto completamente independente, né, é um projeto completamente independente que pega o código-fonte da Red Hat, tira a marca Red Hat, coloca a marca CentOS, compila e distribui, né, como um produto próprio. Né? Mas eles colocam o temperinho deles? Eles fazem alguma pequena modificação ou não? Eles são fiéis ao original Red Hat? Eu acho que tem. Eu para ser bem sincero, eu nunca usei, não tem, assim, eu só conheço histórias das nossas conversas internas a respeito do que eles fazem e tudo mais, né? E até recentemente eles tiveram bastante dificuldade, assim, do ponto de vista de poucos recursos para manter, né? Porque é muito código, é muita coisa, não é fácil, né? Realmente não é uma coisa fácil de manter uma dessas que é... Qualquer distribuição de software livre é uma coleção de software que jamais foi visto antes, né? Então a manutenção disso é algo que realmente é um esforço único, né? Que não existia antigamente, né? E aí então... o que eles fazem é que eles fazem essa compilação e tudo mais, e às vezes colocam algum bug fix, alguma coisa, às vezes contribuem de volta para nós, e a gente coloca no nosso produto. Eu acho que existe uma certa polinização cruzada, mas é muito pouco, assim, o grosso, assim, o principal do trabalho deles é realmente reconstruir, né, os pacotes para ter algo bastante parecido, né, com o Enterprise Linux, compatível do ponto de vista binário e tudo mais. Né? Então, inclusive, tem muita gente que usa, né, às vezes, CentOS para desenvolver aplicações, etc. e tal, e depois homologa em cima do Enterprise Linux, né? Quer dizer, tem gente que usa como uma ponte, digamos assim, para depois ir para o Enterprise Linux, digamos assim. Fábio, então aproveita o gancho aí e fala da Oracle, então, o que é que eles fazem aí, cara? A Oracle, basicamente, eu não sei se eu posso falar isso exatamente, não estou representando os interesses da Red Hat. Tira o chapéu. Não estou representando a Red Hat neste momento, né? Mas o que acontece é o seguinte, a Oracle também, basicamente, eles é como se fosse um CentOS, só que com mais dinheiro por trás, né? O CentOS é um projeto público, comunitário, e o Oracle Enterprise Linux né, basicamente, ou pelo menos inicialmente ele foi uma cópia, né, fiel, assim como o CentOS, né, do Red Hat Enterprise Linux, né, e depois passou-se a adicionar, né, o temperinho próprio da Oracle, que eles fazem, eu acho que uma questão de opções de compilação, questão de configurações default, etc e tal, sempre vai ter alguma diferença, né, porque às vezes o foco deles é diferente e tudo mais. Assim, o chapéu azul, ou melhor dizendo, CentOS, eu sou usuário de CentOS, eu gosto de tem CentOS em vários servidores, eu acho legal. Na verdade, assim, resumindo, né, o que ele falou, CentOS, ele tira o trademark Red Hat, porque não pode ter, senão isso seria realmente ilegal, que é a marca da Red Hat, a gente não pode esquecer. Ele é baseado nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise, porém tem uma coisa que não tem, que tem no Red Hat que não tem nele,
que é o RHN plugin para o I1. Ele não pode ter, porque a configuração do RHN não está no /etc/i1.repos.d, ele é um plugin que é registrado quando você registra, o que antes era com 2 update, né? E quando você dá um update, ele atualiza lá dos repositórios da Red Hat. Então ele não tem isso, então ele não tem esse plugin e tira tudo que é referente ao trademark da Red Hat. E é tão clone o negócio que se você for lá na documentação do site do wiki do CentOS, é o wiki é a documentação do próprio Red Hat. Inclusive eles não tiram nem o nome. Então, na verdade, assim, é engraçado que eu me lembro que há muito tempo atrás teve um problema, uma vulnerabilidade no SSH, e que não foi corrigido na Red Hat e que foi corrigido no CentOS, nas mesmas versões, né? E essas correções foram passadas para a Red Hat, só para confirmar o que ele falou. Que é verdade, tem esse trabalho da comunidade, né? Porque é em prol da comunidade mesmo. Só que o CentOS é exatamente isso. Agora, o Oracle Enterprise Linux, cara, isso é legal, porque só uma palhinha também, a gente tem que lembrar que muitas das soluções que estão no mercado, como o próprio Zen Server, usa o CentOS. A base dele não é a Red Hat Enterprise. Eles pegaram o CentOS, colocaram lá o microkernel, né, que é o do Zen Source e do Zen Server, perdão, e tem lá, inclusive você pode consultar lá no Red Hat Release, né? Você vai ver lá que é CentOS, e não só o próprio Zen Server, mas várias outras soluções fechadas da IBM, fechadas de empresas, usam o CentOS, né? Então, assim, é legal, eu acho legal. Já o Oracle é legal porque a Oracle é uma coisa mais séria, né? Porque, assim, a Oracle tem um software, um sistema operacional muito interessante que é para virtualização, que é o Oracle VM, que é o hypervisor da Oracle baseado em Red Hat. Então já não é com aquela base do CentOS, é com a base pura da Red Hat, né? Porque o CentOS tira esses aditivos aí. E o legal, cara, do Oracle Enterprise Linux é que assim como o Red Hat é homologado para Oracle, né? Toda a modificação, tudo aquilo que o Oracle Enterprise Linux recebe, automaticamente o Red Hat também recebe na homologação. Isso que é legal pra caramba. Mas são boas. Eu gosto do CentOS, acho legal, eu gosto de usar. O Júnior Chave aqui disse assim, não seria o CentOS, né? Uma distribuição de teste para quem está cogitando a contratar a Red Hat? Ou já que não quer pagar, eu acredito que é mais essa história. Né? Começar um negócio sem ter uma licença da Red Hat, por exemplo, né? Embora não seja um custo alto, mas vai que tu quer começar com custo zero, aí tu bota um CentOS, por exemplo. Aí facilita, obviamente, depois a migração para um Linux, né, com suporte pago e tudo mais, no caso do Enterprise Linux, né? Porque tu já vai ter toda a tua infraestrutura muito próxima daquilo que é o próprio Enterprise Linux, né? Então pode considerar ter, né, uma ponte, digamos assim, né, uma pré-venda. A Red Hat, ela permite ou ajuda nesse tipo de migração, se for do CentOS para Red Hat? Eu imagino que sim, né? Não sei. No serviço de consultoria, sim. Inclusive até de outras distribuições Linux. Eles são muito... existe um esforço para acolher quem está migrando de uma outra plataforma para solução deles próprios, mas isso costuma ser uma regra para todos os outros competidores, como a própria Canonical ou o pessoal do SUS da Nova. Inclusive, quem quiser fazer isso... Bom, enfim. Se você instalar o Red Hat Enterprise Linux, dá um i1 remove, remover o pacote lá, o i1-rhn-plugin, e colocar os repositórios base do CentOS lá no /etc/i1.repos.d, dá um i1 clean all e depois dá um i1 update, em 20 minutos seu Red Hat virou CentOS. E o contrário também? Eu acho que sim, se você instalar Eu creio que sim. Já que você tocou nesse tópico, em relação ao Debian Ubuntu, isso ainda é factível ou não? Já virou Frankenstein? De transformar Debian em Ubuntu? Isso, só trocando repositório. Se você pegar o Debian Unstable, instalar, trocar todos aqueles repositórios e colocar os repositórios do Ubuntu e tentar fazer um apt-get disk upgrade, na época do Ubuntu 8.04 eu fiz isso e deu certo. Hoje, eu não sei não. Eu até acredito que não, cara. Eu acho que o negócio vai ficar feio. Já começa a questionar a sanidade mental da pessoa que está fazendo isso. Então, evolutivamente, eu como tenho um pé lá na biologia, evolutivamente eles começaram a se separar, não são mais compatíveis, né? Não existe um cruzamento. Eu acredito que sim, hoje tá assim. Hoje. Mas não deixa de ser baseado ainda no seed, né? Porque se você der um cat no /etc/debian_version do Ubuntu, você vai ver que é o seed, né?
Agora, um detalhe que o Aprígio citou, que também me chama muita atenção, como há uma prevalência dentre as distribuições que não têm um suporte, como o caso do Red Hat, um suporte pago por trás, a prevalência que o CentOS tem nesse segmento, né? O cPanel é um exemplo que eu convivo mais próximo, que é o principal software proprietário de gestão de hospedagem compartilhada. Hoje, a grande parte das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, se tem alguma hospedagem compartilhada, deve ser no servidor cPanel, e tem lá por trás o CentOS. Muito embora no passado eles homologavam também o software proprietário deles para rodar em cima do FreeBSD, isso há alguns 5 anos para trás eles só passaram a optar pelo CentOS. Também vejo outros softwares como SAP, etc., que escolhem Red Hat ou derivados para poder homologar. Não, só garanto que o meu software proprietário rode nesse tipo de ecossistema. Você disse o ABI para FreeBSD? Não, cPanel. Ah, tá, porque no FreeBSD você tem um Red Hat ali, não sei se hoje é um CentOS. Quando você instala o Linux Emule, né, o Emulator, enfim, quando você ativa lá no rc.conf, ele ativou o ABI, né, que é como se fosse uma camada é como se fosse uma camada de virtualização, mas não é, né? Então, dentro do diretório compat, né, você tem lá, por exemplo, /compat, /etc, /Red Hat release. Você vai ver que tem um Linux ali dentro. E se tudo que você compilar dentro do diretório compat, /compat, ele compila tudo aquilo que é de Linux. E me lembro que era um Red Hat que vinha no Linux Compatibility, perdão, que é a variável que você ativa no FreeBSD. Eu pensei que você estava falando disso. Mais alguém querendo... Não, tá aí. Mais alguém com alguma declaração aí de Red Hat Oracle? Alguém querendo botar o emprego aí? Só um comentário assim que não é que me deixa incomodado, mas me deixa surpreso. A Oracle, não sei se ela ainda utiliza o nome, chama Unbreakable Linux, Oracle Unbreakable Linux, inquebrável, muito presunçoso em tecnologia da informação. Você falar uma coisa que é inquebrável, né? Na época, uma caguinço, né? Na época a gente fez uma camiseta que era Unfakeable Linux. Mas teve um evento de hacker aí esse Uncredible foi hackeado lá, acho que foi um buffer, um spoof buffer, algum problema no kernel, e aí acho que eles pararam de usar esse nome, hein? Mas para ele ser unbreakable tem que estar sem máquina virtual Java, então, deles, né? Pois é, né? A Oracle é uma empresa gigante, eu visitei eles esse ano, no ano passado, e eles têm 3.000 produtos no portfólio. Imagina o que é você gerir um portfólio desse tamanho. Então os caras fazem barba, cabelo e bigode. É assim. Ainda fora o OSS que é a divisão de open source da Oracle, é enorme também. Bom, vamos continuando então. Eu tô acostumado, como eu sou... tô há anos aí trabalhando com Ubuntu, eu tô acostumado a ter aquele negócio. Eu sei que de 6 em 6 meses eu tenho uma versão inteirinha e de 2 em 2 anos eu tenho uma versão LTS. A Red Hat tem algo do tipo um calendário, um cronograma, como é que eu vou dizer assim, fugiu agora a palavra, um ciclo de lançamento? Olha, tem um calendário. Agora eu não sei se tem assim um ciclo específico, né, de tantos em tantos meses. Eu sei quando que vai sair a próxima versão do Red Hat, por exemplo, mas eu não sei se isso é algo que é publicado, que é... Não, até que chegue bem perto, geralmente não é publicável esse tipo de data. Com relação a atualizações e tudo mais, a gente tem mais ou menos uma estimativa de quantos meses leva entre cada uma e tudo mais, quantos anos entre cada versão major do produto, mas varia muito da temperatura do mercado, varia de tu fazer uma análise de, né, tu conseguir ter um produto, né, e como é que o produto atual está indo, né, se tu não vai dar uma de Osborne lá, lançar um produto, né, novo, né, que mata o atual, coisa assim, né, então isso varia, né, não é fixo, né, certamente não é fixo, né, que é bem diferente do Fedora, por exemplo, que tem, embora tenha descarregado, né, algumas vezes, né, o Fedora, né, aí já é diferente, é uma distribuição já mais comunitária, tem outro perfil, né, não precisa ter uma análise de mercado, não precisa ter, né, enfim, todo um estudo, né, de datas, etc e tal, então o Fedora daí tem uma cadência de releases a cada 6 meses, né, e as atualizações para cada release do Fedora são mantidos por 2 versões subsequentes, ou seja, dura mais ou menos um ano e pouco, né, as atualizações para uma versão do Fedora.
E pensando bem, olhando de perto, se você for olhar o perfil que eu imagino do perfil comum do consumidor do Red Hat, ele não está tão afoito para atualizações como a gente tem em desktops e somos entusiastas. A gente tem, o cara montou lá a fábrica dele, colocou a máquina dele, o servidor dele, ou o desktop que faz o check-in, aquilo está funcionando, nunca mais ele quer se preocupar com aquilo, a não ser que tenha alguma necessidade muito incomum. Então a sede dos usuários do Red Hat, usuários corporativos no geral, por atualização é bem menor. Uma coisa que a Red Hat recomenda, pelo que eu convivo bastante lá com isso, é o ciclo de vida de security updates, né? Então, do tipo, na verdade, o Red Hat, se não me engano, ele tem um ciclo de vida de 7 anos, se não me engano, e durante 7 anos, parece que se encerra o ciclo de vida da distribuição anterior. Porém, a próxima versão que lançar, que se for o 5.9, ou melhor dizendo agora 6.5, ele valida o 5.2, alguma coisa assim. Eu tenho que ver eu tenho a tabela aqui em algum lugar aqui em casa de data. Pelo que eu vi também um boato, até com o próprio pessoal de lá, que o Red Hat Enterprise 7 estava com data prevista para o segundo semestre de 2013. Eu não sei se é verdade, tá? Acabei de jogar para vocês aí um link aí, tem tem umas datas aí. Olha, o pessoal do Red Hat está rindo, acho que você acertou, viu, Aprígio? No futuro será lançado no Enterprise Linux 7. Mas deixa eu só falar uma coisinha aqui. Na verdade, eu vou até dar uma dica. Eu trabalho com segurança da informação também. Eu quero dar uma dica pro pessoal. Gente, é muito importante você atualizar o sistema operacional por causa do seu ciclo de vida. No caso do Red Hat, não deixem de instalar lá o I1 Security para dar um I1 Update Management Security, porque é muito importante que você tenha os patches de segurança atualizados. E se sua distribuição, como o Red Hat Enterprise 4, né, e algumas das 5, já saíram do ciclo de vida, não do processo de atualização, mas se não me engano, a versão 4 já saiu do processo de suporte. Então, não esqueça de atualizar, porque isso é muito sério. Vulnerabilidade tem toda hora. Isso é muito sério. E é uma coisa interessante que acho que o Kurt estava falando mais cedo, que é bem diferente, o usuário corporativo é muito diferente do usuário doméstico, né, que é a novidade, que é o último frescurinha lá do Gnome, do Unity, seja lá o que for, né, que é a troça bonito e tal. Né, o usuário corporativo é bem diferente, eles têm medo de mudança, né, tipo, não muda o meu servidor que está lá faturando 1 bilhão por mês lá em transações bancárias e coisa assim, não mexe em hipótese alguma. Né? Então, inclusive a própria atualização desses servidores, como tu falaste, Aprígio, com relação a atualizações de segurança e tudo mais, a própria Red Hat precisa fazer uma análise, uma questão de teste, um procedimento de testes e tudo mais, de homologação interna, para garantir que tu vais fazer uma atualização de segurança e não vai mudar nada além daquilo que tem que mudar e atualizar, etc e tal. Por quê? Porque a gente sabe que, por mais que a gente homologue, teste, etc e tal, sempre vai ter algum cliente que atualiza né, a roda do carro e não fecha mais a porta. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acontece. E aí, quer dizer, chega a esse ponto assim, de não poder mexer no pacote, né? Então, esse é o tipo, é a característica do cliente corporativo, é não mexer, ou quando tiver que mexer absolutamente o mínimo necessário. E vale lembrar também que o kernel do Red Hat, ele é um pouco diferente do kernel open source, porque vocês podem ver, por exemplo, o Red Hat Enterprise 5, ele tinha um kernel 2.6.18. mais travessa qualquer, né? Se você pegar o kernel 2.6.18. algum mais traverso e comparar com uma distribuição open source, como o Debian, por exemplo, que vem com a mesma versão, ele não tem, às vezes, o mesmo suporte que o Red Hat Enterprise tinha. Como é que pode o Red Hat suportar aquele servidor do Dell novo se aquele módulo começou a ter no kernel tal, não na série 2.6.18? É porque a Red Hat tem uma equipe de desenvolvimento do kernel que trabalha em cima disso daí. Né? Até vocês me corrigem se tiver errado, tem um kernel, ele tem uma modificação no kernel, ele tem os aditivos da Red Hat no kernel, né? Os patch levels da Red Hat, enfim. Agora, isso daí é muito importante na questão de atualização, porque a gente tem que lembrar que a atualização de segurança, eu tenho muito problema com isso, a questão de empresas de telecomunicação, né? Esses dias eu não vou falando da empresa, mas eu debati com um cara, meu Deus do céu, existe uma grande diferença entre atualizações de patch de segurança e patch
level de pacote, porque o patch level de pacote ele sobe a versão. Especificamente a sua aplicação, que trabalha com aquela biblioteca na versão 2, a biblioteca pode subir para a versão 3 e 4, você ter um problema de estabilidade na sua aplicação. É lógico. Agora, a atualização de segurança, ela não sobe o extra version do pacote, ela atualiza, ela baixa o mesmo pacote corrigido com aquela brecha, aquela vulnerabilidade. O que pode acontecer alguma atualização extravagante de que a versão 2 tem que ser corrigida e a correção está na versão 3, né? Aí tem que ir lá, a pessoa tem que estar de olho lá no CV. Acho que vale a pena o pessoal colar aí, que eu tenho que achar aqui o site, se não me engano é security.redhat.com, do CVA da Red Hat, das atualizações de segurança. Acho que é legal botar, né? Eu tenho muito problema com isso. Eu estava aqui funcionando nesse meio tempo aqui o site do Red Hat, e dei uma olhada aqui no ciclo de suporte deles, eles têm uma tabelinha dizendo que com o passar dos anos o que está incluso, envolvido nesse suporte. E estou vendo aqui que a tabela que eles colocam vão até 13 anos, o que é fantástico. Imagina, você faz um grande investimento na compra do hardware, um grande investimento em desenvolver um software, implementar e testar, e está lá numa usina nuclear, está num porto, está num hospital, e aquela caixinha vai ficar lá funcionando talvez até por 13 anos, sem você ter tanta preocupação como teria com outros sistemas proprietários que o pessoal costuma utilizar para isso. É fantástico. O tal do TCO, né, o custo total de propriedade, é muito impactado por esse tipo de coisa. Então, é interessante que tu mencionou isso, porque eu acho que o pessoal que está assistindo começa a entender o que é que tu está pagando. Né? Quando tu compra uma subscrição da Red Hat, todo esse serviço está por trás. Né? Então a gente lançou lá o Enterprise Linux 6, por exemplo, né? Saiu há alguns anos, tinha lá o kernel 2.6.32. A versão base do kernel continua a mesma, né? E aí, como o Aprígio vinha falando também, são aplicados patches, atualizações e tudo mais, mas tudo muito específico. É questão de driver para hardware, é questão de corrigir algum bug num protocolo, de um sistema de arquivos, né, melhorar alguma característica de gerência de memória ou alguma coisa assim. A gente falando especificamente em kernel, né? Mas a gente precisa garantir a compatibilidade binária com aquilo que foi homologado na versão original, que foi colocada no mercado. Né? Então a gente não pode simplesmente sair atualizando de qualquer jeito, renovando. Por que não bota o kernel 3.9 super mega? Né? Não tem como, vai quebrar tudo, todas as aplicações de terceiros que já foram homologadas em cima e tudo mais vai quebrar. Então a gente passa um trabalho muito grande, né, para exatamente fazer o backport de todas as correções, né, todas as melhorias e tudo mais que se aplica ao produto, a gente vai colocando. Né? Só que é um trabalho dobrado. A gente muitas vezes tem um bug que existe no kernel upstream, por exemplo, a gente vai lá e corrige no upstream, discute lá, saiu o commit, beleza, agora a gente pega e faz o backport para o nosso Enterprise Linux. Então a gente tem essa questão de trabalhar sempre, né, na medida do possível, trabalhar com o projeto upstream antes. Então tudo aquilo que a gente corrige no Enterprise Linux, a gente já corrigiu lá na comunidade, né, muitas vezes antes até de sair a correção do Enterprise Linux. Então a gente faz o backport para o nosso produto. Né? Então nisso a Red Hat também é uma das maiores contribuidoras de software livre, de projeto de software livre no geral, por causa disso, porque a gente tem essa característica de ir trabalhar com o projeto, colocar lá, né, a não ser que realmente seja uma coisa muito importante, mas que por algum motivo o projeto não aceita de jeito nenhum, né, ou que não faça mais sentido. Às vezes tu corrige um bug, né, no Enterprise Linux, em alguma coisa que o código upstream já mudou tanto que já não faz mais sentido, já não existe mais aquele bug por outros motivos. Né, porque o código inteiro mudou. Aí, nesse caso, a gente não vai, obviamente, colocar nada upstream, porque não tem aonde colocar. Né, mas a ideia sempre é trabalhar também, em primeiro lugar, com upstream, né, e isso dá um trabalho danado para nós, mas a gente acredita que é o correto. Né. Um exemplo também, cara, aí, justamente para continuando o que você está falando, um tempo atrás, aí, não tem pouco tempo, teve um monte de problema de segurança no Rails, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas aconteceram descobri várias falhas de segurança no Rails, e o upstream, o pessoal do Rails, então, aproximou a Red Hat ajudou eles, então, a poder criar o patch, e ajudou a fornecer também todos os pacotes bonitinho e tal, e foi tudo que, assim, ajudando o upstream primeiro e depois trazendo tudo para baixo, mas foi tudo problema lá do Rails, e a Red Hat chegou e ajudou, cara. Fantástico. E tem outra coisa, né? Se você acha um bug no lance da Red Hat e é uma coisa de segurança e você reporta bonitinho e tal,
você ganha $100 da Red Hat por ter ajudado lá a informar esse tipo de coisa. Mas assim, você relatando tudo bonitinho no Bugzilla e tudo em sigilo e tudo mais, né? Porque não é sigilo porque está escondendo nada dos outros, mas é porque se é uma falha de segurança, você quer consertar primeiro antes de poder anunciar para todo mundo, né, a falha. $100, meu amigo. E se você conserta, acho que é mais ainda. Se você manda o patch junto. Caraca. É fantástico você usar o tal do que está famoso agora, o nome, o crowdsourcing, né? Você utilizar a multidão de pessoas que existem no mundo e podem te ajudar para poder fazer parte desse escrutínio de segurança, de testar, de corrigir, etc. É um tipo de mão de obra, uma força de trabalho que não está à disposição de outras alternativas e sistemas operacionais. Lembrando que o Fedora de hoje é o Red Hat de amanhã, né? Agora a situação mudou o negócio, né? E assim, tem um site muito legal que a Red Hat lançou. Eu não sei porque ela não faz mais propaganda dele, mas é um site muito legal, tá? Que envolve muita comunidade, acho que é questão de fundação também, tem comercial e tudo, que é o opensource.com, que é um site da Red Hat aí, muito famoso. Sim. Eu gosto dele pra caramba. É esse site que tem um vídeo que tem uns vídeos inspiracionais que falam sobre revolucionários, sobre o Martin Luther King, que relaciona o Linux a essa revolução no mundo da tecnologia. Eu tô confundindo? Rapaz, eu nunca vi esse vídeo lá, eu não sei. Tanto Red Hat como a IBM tem vídeos, propagandas lindíssimas e até de uma certa forma comovente em relação ao Linux. Vale a pena todo mundo dar uma procurada e assistir. Pô, eu achei essa ideia, vou dar uma olhada, vou procurar esse vídeo, cara. Eu juro que eu não... Se eu não me engano, da Red Hat ele fala assim, eles diziam que a gente não ia conseguir, que não era possível, a gente foi e realizou, é bem motivacional. Eu acho que eu já vi sim, cara, tem muito vídeo, às vezes, baseado, muita questão da Red Hat que é baseado naquela frase do Gandhi, né, dizendo que primeiro eles brigam, primeiro eles te ridicularizam, riem de ti, e depois eles te ignoram, depois eles brigam contigo e então você vence. Né, que é bem a história da Red Hat realmente, né? Primeiro o mercado corporativo achava que Linux era uma brincadeira, que Linux era bobagem. Primeiro ignoraram, né, o Linux, não, é uma bobagem, né, uma moda que vai passar. Depois faziam, ridicularizavam, não, isso é coisa de criança, isso é coisa de amador e tudo mais. Né? Depois começaram a brigar feio, né, e agora estão perdendo. Né, Estão perdendo para uma empresa mundial que fatura bilhões, né, que chegou na cifra do bilhão. Isso é fantástico. Sim. Uma coisa também, né? Pra você ver que eu sou fanboy mesmo, tá? Declarado, né, do Red Hat. Uma coisa que eu acho que é bacana é que, por exemplo, a Red Hat ela reconhece às vezes uns projetos que são interessantes, que com certeza são que ajudariam aos produtos internos dele, né? Então a Red Hat, em vez de ir lá, igual muitas companhias que fazem a aquisição e manda fechar a companhia, e aí a partir de diante os desenvolvedores só podem trabalhar para a companhia deles, né? E não pode mais open source nada, não vou mencionar nomes de outras companhias que fazem isso. A Red Hat, ela apoia, cara, e ela incentiva, e muitas vezes ela ainda paga, né, ela contrata a pessoa para continuar trabalhando no projeto deles, para poder então ajudar para que o projeto não morra, né? Então isso é muito bacana. Então, por exemplo, outro projeto que existe, que faz parte assim da Red Hat hoje, é o projeto que chama Foreman, né? Que seria aquele cara que ajuda nas construções, né? Você tem aquele cara que é o chefe de construção. Eu vou procurar o link para mandar para vocês, chama The Foreman. Eu vou procurar aqui. Mas, por exemplo, o cara trabalha hoje para a Red Hat, mas o projeto é dele. Ele que lida, não é da Red Hat, entendeu? Mas ele é pago hoje em dia pela Red Hat para continuar trabalhando no Foreman. E assim também, por exemplo, o cara que implementou o JRuby, ele trabalha, nós contratamos ele tem pouco tempo agora. Vou procurar aqui para você ver. O link é theforeman.org. Lembrei de um dos vídeos motivacionais ali, que é o Connected Curiosity, daí eu coloquei o link ali pro pessoal, quiser dar uma olhada depois. Eu não sei se o bate-papo vai estar disponível de alguma forma ou não. Não, esse bate-papo aqui não. Eu vou botar os links depois, sim. Tá, é por isso que a gente fica rindo de vez em quando, porque a gente tá olhando e tá escrito aqui, ninguém tá vendo. Esse chat interno não vai pra
Não é aberto. Depois eu boto os links, tudo, mas... Olha, esse Opencast, do jeito que tá rolando, assim, todo episódio tem um segredo que não pode contar, tem um chat interno, vai ter um TV Fama, vai ter um TMZ daqui a pouco do Opencast pra poder revelar esse segredo pra mim. Tô vendendo aqui o screenshot aqui da tela do chat aqui, quem quiser. Aí, depois, você que gostou do Capello, dá uma olhada depois no Foreman aí, tá? Nesse projeto que eu acabei de colar no IRC. Dá uma olhada aí. Esse aqui eu acho que eu conheço. Bom, vamos continuar então? Beleza. Sobre as atualizações do Red Hat, como é que funciona entre versões, não atualizações de pacotes, mas sim entre versões, quando sai uma versão nova. Pô, cara, olha, como eu não uso a Red Hat, né, o produto em si, eu uso Fedora, então eu não posso te dar essa resposta. De repente o Fábio vai entender mais do que eu aí. Pois é, eu também, na verdade, não sei dizer, assim, infelizmente não... Como eu disse antes, eu lido mais com a parte técnica, resolver bug, etc e tal, né, priorizar bug e tudo mais, então com relação a, às vezes, essa questão mais de administração, eu infelizmente não consigo informar. Geralmente você dá um YAM upgrade, né, você faz um YAM upgrade. Não, acho que eu não escutei, desculpa. Não, eu ia falar, geralmente o que você faz é você dar um YAM upgrade. E ele te joga para a versão mais recente. Até mesmo, por exemplo, muitas vezes eu trabalho com máquinas virtuais e de repente eu estou usando o RHEL, né? A pergunta foi como é que você faz um update entre os releases, né? Entre os lançamentos. Então, às vezes eu estou numa máquina virtual 6.2 do RHEL 6.2. Quando eu dou um YAM upgrade nele, no final da história eu estou com o último YAM, o último RHEL instalado. O 6.4 mais os updates. Dentro da mesma versão Major, né? Eu não sei se a pergunta do Ivan não era em relação a upgrade do 5 para o 6, por exemplo. Isso mesmo, Fábio. Como é que isso aconteceria? E se isso acontece, ele provê esse tipo de coisa? Eu não sei. Certamente o serviço de suporte e consultoria ajuda nesse processo. Talvez tenha diferenças da subscription, do valor da subscrição, mas certamente esse recurso deve estar à disposição, por uma questão lógica, creio eu, e assistida também pela empresa, faz parte do conjunto lá do suporte. Uhum. Assim, deixa eu dar minha ideia. Assim, a atualização do Red Hat, quando você dá um YAM update, na verdade, quando você limpa o cache no YAM CLIAL, ele zera todo o cache do YAM. Então você está disponível para baixar tudo de novo, né? E consequentemente os pacotes. Mas quando você dá um YAM update, o que o YAM faz na verdade? O YAM é um script em Python, se não me engano, né? Então ele lê alguns arquivos. O primeiro arquivo que ele vai ler, sem dúvida nenhuma, são os arquivos de LSB Release. Existe uma variável, eu tentei que ver aqui no meu CentOS, essa variável que é o mirrorlist /Red Hat-release. É a primeira coisa que ele vai fazer. Então, para você poder atualizar de uma versão para outra, do 5.3 para o 5.4 ou do 5 para o 6, enfim, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar um pacote que é o do release, se não me engano, que faz isso automaticamente para você. Ou então você vai lá e edita na mão o /etc /Red Hat-release. Quando você dá um YAM update, ele vai consultar o Red Hat Release para qual versão do sistema operacional que você está baixando o pacote, né? Então lembra, sempre que você dá um apt-get update no Debian, ele consulta o /etc /Debian Verse lá no Release. Sempre quando você dá um YAM update no Red Hat, ele consulta o /etc /Red Release. Se você não fizer modificação lá, né, ele não vai, no Debian, no source list, se você não fizer a modificação ali, ele não vai entender que a variável release version, acho que é essa, release version, está apontando para a versão que você quer. Então o padrão altera o /etc /Red Hat Release, tem um pacote que altera, e aí você dá um YAM update, exatamente como o Marcel falou. E aí ele vai atualizar toda a distribuição, deve demorar pra caramba aí. Deixa eu adicionar um comentário que, aliás, né? Você faz o upgrade, mas é claro que, como nós estamos falando de Red Hat, do produto da Red Hat Enterprise Server, o Enterprise Linux, você então é assumido que você comprou acesso, né? Você tem a licença para fazer o upgrade. Então, quer dizer, não quer dizer que só porque você está com ele instalado que você pode jogar ele para qualquer versão. É baseado no seu nível de acesso.
E eu não sei te dizer se esse procedimento é oficialmente suportado, né? Eu ficaria com o pé atrás de dizer que é suportado ou que é factível isso, né? Até porque, como a gente já vinha dizendo antes, o próprio perfil do produto não é para tu fazer isso, não é para tu saltar de um para o outro com tudo, né, sem passar por todo um planejamento novo das aplicações que vão estar lá, versões de aplicações, etc. e tal, porque não é só o Enterprise Linux, você vai estar rodando outras aplicações em cima, um SAP, alguma coisa assim, né? Então, o produto corporativo ele não é feito para você ficar pulando de versão, porque é o que o mercado corporativo precisa. Eu estou aqui no meu CentOS aqui agora, é exatamente isso que eu falei, é a variável release server, né, que lê o /etc/Red Hat. Mas uma coisa que vale destacar é o que o Fábio falou. Para atualizar o produto, também é assim, sai pulando de versão, você pode parar a tua aplicação. Mas existem duas formas de atualizar. É a modificação do release server pelo Yum Update, e a segunda forma é você pegar o CD do Red Hat, colocar lá, dá para dar um boot, e aí você tem um parâmetro, que é o Linux Updates, que ele vai atualizar o Red Hat. Então, na própria instalação do Red Hat, ele vai perguntar, você quer atualizar a versão, né? E aí você atualiza. Mas aquele negócio, o que ele está falando é muito importante. Red Hat é uma versão Enterprise. Não é para você ficar pulando de versão que nem você pula de desktop. Isso é muito sério. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu vou colar no IRC aí, tá? Para quem está acompanhando. Aqui, ele busca dessa variável aqui. Eu estou pegando, por exemplo, um exemplo da variável updates. Perdão, no repositório updates. Aí ele tem lá, name é igual. Olha de onde é que ele puxa as atualizações. Por exemplo, lá, updates. Name é igual. CentOS traça o release server. Esse release server é para ele consultar o arquivo de release, entendeu? Senão ele não tem como saber de onde ele vai puxar o pacote, entendeu? Bom, a gente já falou bastante também de suporte. Como é que é o suporte no Brasil? Como é que isso acontece aqui? São empresas terceirizadas e a própria Red Hat instalada aqui? São os dois casos, na verdade. A gente tem o nosso próprio suporte aqui, né? Tem um 0800 lá, alguma coisa que você liga e obtém suporte, né? Ou pode abrir pelo portal do usuário, que é o access.redhat.com, né? Que é onde acho que é o uso mais comum, né? É a pessoa, quando precisa abrir um chamado de suporte, vai lá no Customer Portal, que é o access.redhat.com, abre um chamado, consulta a nossa documentação, já vai, na hora que estiver abrindo o chamado, já vai começar a ter sugestões, né, de documentações e soluções prontas e tudo mais, né? E aí, dentro disso, a pessoa tem acesso ao serviço global de suporte da Red Hat, né? Então, o meu departamento, por exemplo, que é a engenharia de suporte, né, fica no backline, digamos assim, nós somos um time global, né? A gente não trabalha necessariamente só com chamada de suporte do Brasil, mas também do Brasil, né? Então, o meu time, a gente trabalha em inglês o dia inteiro, é cliente do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália, onde tiver, né? E, enfim, a pessoa que está no Brasil tem o mesmo acesso ao mesmo nível de suporte que qualquer outro lugar do mundo, né? Liga para um 0800, abre um chamado, né? E vai ter um time local aqui prestando o primeiro atendimento, e esse time local tem acesso aos mesmos recursos, inclusive outros engenheiros do meu time ou de outros times de engenharia de suporte, por exemplo, de qualquer outro lugar do mundo também. É só lembrar o pessoal aí que está assistindo, quiser mandar alguma pergunta pra gente, rede Freenode no IRC, canal Ubuntu-BR-SC. Só para fazer um adendo ao que o Fábio falou, em termos de suporte, existe todo um ecossistema no entorno do Red Hat, assim como outras distribuições também possuem. O pessoal da SUSE também possui, Mandriva também possui um ecossistema em volta dele de homologação de hardware, de treinamento, certificação, etc. Então, para quem está pensando em adotar uma dessas distribuições que tem uma empresa por trás apoiando, como a Canonical ou Red Hat,
você não fica dependendo só da comunidade ou só desse único fornecedor te dar um suporte. Você pode contratar um profissional na sua empresa que é capacitado, foi homologado, passou por uma prova, assistiu aula e é familiarizado com o produto que você está comprando. Ele pode internamente atender. Quando extrapolar a demanda dele, o conhecimento dele, ele precisar do apoio do fabricante ou da comunidade, aí sim ele vai recorrer. Mas você pode ter em casa alguém, o seu próprio time de Red Hat, o seu próprio time de pessoas que vão atender a tua distribuição que você está usando. E tem também a questão dos canais de suporte, né? Canais de vendas e suportes, como acho que o Ivan tinha comentado, que é a questão do mercado terceirizado. Por exemplo, são empresas que representam a Red Hat, ou até parceiros da Red Hat, como um HP, por exemplo. Você compra um servidor da HP, por exemplo, e você pode comprar um contrato de suporte com a HP, né? Em cima do Enterprise Linux, por exemplo. O que acontece? Quem vai te dar o suporte de primeiro nível vai ser a HP. Caso o suporte da HP não consiga resolver, ou seja uma questão, sei lá, diferente, ou que não seja relacionado a nada deles realmente, né, eles podem também passar diretamente para o nosso serviço interno de suporte através dessa parceria, né, e então a pessoa vai ter aquele primeiro contato de suporte com o HP e acaba chegando também no suporte da Red Hat, né, ou da Dell, ou da IBM, enfim, várias empresas, né, que são fornecedoras de hardware ou que às vezes vão te fornecer uma solução completa, né, que vai conter dentro disso o Red Hat Enterprise Linux, né, e aí então você vai ter acesso ao suporte dessas empresas em conjunto com o suporte da própria Red Hat. A coisa é tão extensiva, vamos dizer assim. Você me lembra bem no Rio de Janeiro, que é um grande celeiro de software livre com eventos fantásticos. Teve um evento na Unirio, uma das universidades federais do Rio de Janeiro, em que o pessoal da Novell fez uma apresentação fantástica, assim, mostrou muito bem o que o SUSE faz. E naquela época eles estavam celebrando a conta da Casas Bahia. Na Casas Bahia, do notebook do executivo até a maquininha que passa o ponto do funcionário são máquinas Linux, e no caso eles estavam virando isso para o SUSE. Mas ele, nesse mesmo evento em que houve esse processo, que foi levantado esse assunto, ele falou que a própria Novell dá suporte para Red Hat, ou seja, eles competem esse serviço de suporte até para outras distribuições. Então, para você ver como o produto é um serviço, não é a caixinha, não é o software, a mídia que ele está te vendendo. Cria todo um ecossistema, né? Cria toda uma rede de serviços, uma indústria de serviços própria, no caso. Exatamente, ou seja, se você encher o saco da Red Hat, não gosta de chapéu vermelho, você pode arranjar um cara de camisa verde que vai te dar o suporte, por exemplo. Como é que é? Se você não gosta da cor vermelha, ficou com raiva do cara do chapéu vermelho, você pode contratar um cara de camiseta verde para te dar um suporte, entendeu? Você não fica preso ao vendedor, você não fica preso ao fabricante, você tem essa liberdade de também escolher quem vai te dar o suporte. Pensei que você fala camisa azul, né? O pessoal do CentOS. Começa a variar, daí a calça amarela, o sapato preto Linux, né? Assim, vale lembrar também que até a Microsoft dá suporte Linux, né, cara? Com a solução lá do Hyper-V, né? Inclusive a Red Hat tem um contrato com a Microsoft por isso, né? E a Novell também tem. E quando você liga para lá, você tem algum problema com o Hyper-V, né? Quem atende é eles, né? Eles não ligam para a Red Hat aí, não é assim não. No suporte, falando de suporte, acho que entra a parte de certificação tanto de equipamentos, que a gente já deu uma pincelada um pouco conversando, e a certificação de profissionais. Como é que funciona a parte de equipamentos? Quem é que começa essa parte de certificação? Começa pelo fabricante ou começa pela própria Red Hat que vai atrás dos equipamentos para certificar eles? Estou colando o link aqui do certificado dos hardwares. Bom, Ivan, me parece que o movimento é nos dois sentidos, né? É de interesse do fabricante da distribuição de ter um hardware, ter uma lista repleta de hardware homologado, como da mesma forma os fabricantes de hardware querem ser homologados para conseguir vender para clientes específicos. Existe um dilema do ovo ou da galinha, por exemplo, um grande fabricante, uma SAP da vida fala assim, olha, eu vou homologar o meu software proprietário para rodar no Red Hat Linux. E aí os fabricantes que reconhecem que essa aplicação é pesada, novos servidores com muita RAM, muita CPU, muita HD, vão correr atrás e fornecer os produtos deles para homologação. Então é um interesse mútuo de todas essas partes envolvidas, inclusive até do cara que faz o software proprietário e quer homologar um ambiente. Ele pode ter à disposição dele um Ubuntu ou o próprio SUSE, como a gente já citou bastante, ou Mandriva, Força Mandriva, mas ainda existe. São essas opções que todos eles têm, então é um interesse de todas as partes envolvidas que convergem aí.
Assim, você falou uma coisa muito boa, né, cara? Força Mandriva. A gente tem que lembrar que o Mandriva, o Conectiva, perdão, no Conectiva 4 ou 5, eu não me lembro, ele foi a primeira distribuição a portar o uso do apt para pacotes RPM. Isso foi do caramba. O Enterprise não, desculpa, o Conectiva 5. Não. O Conectiva 5, e tinha aquela caixinha dos garotinhos, acho que é 5. apt RPM. Ou foi 5? O 5 teve o 5 e o 5.1, que acho que o 5.1 era server, o 5 era meio desktop, o 5.1 era server. Acho que foi o primeiro Conectiva que eu participei. Na época que eu entrei em 2000 na Conectiva, em fevereiro de 2000. Eu acho que eu não cheguei a pegar o Conectiva Linux 4, por exemplo, que já estava pronto. Eu tenho as caixinhas, até hoje aqui do 5.1, que é uns garotinhos brincando assim, né? Era legal. O do 4 era a caixa preta. Tem aqui o Marumbi, o Guarani até hoje. Marumbi era uma caixa. Bom, apt RPM e tudo mais, né? Muito bom. O legal é que eles conseguiram portar, e depois eles foram pro URPM, né? Que aí é o negócio lá da Mandriva já, né? O RPMI, o RPMU, aquela coisa, o RPME para remover. Não deixa de ser gerenciamento de pacote de RPM, né? Na verdade, para resolver dependência. Agora, a gente não pode esquecer de falar uma coisa, né? Porque acho que tem muita gente que tem essa certa dúvida aí, né? Que o Red Hat Enterprise Linux vem com o Yum, que nem a gente já comentou, e o gerenciamento de pacote dele é o RPM, que é o mesmo do Fedora, que é o mesmo do CentOS. A gente esqueceu de falar sobre isso. Na verdade, o Yum, ele veio do Yellow Dog Linux, né? A gente não pode esquecer disso aí. Para botar. Também baseado em RPM, obviamente, né? Ele falou, eu me lembrei. Bom, certificação de profissionais. Como é que é feito? Né? Existe a certificação de um profissional certificado em Red Hat versão X? É o TIAL. Vários níveis de certificação, né? RHCA, que acabou, agora é outra. Aí tem um RHCE, acho que era assim, RHCA. Não, RHCSD, RHCE, RHCA, RHSSD, que é de Data Center, e eu não sei mais qual. Acho que a primeirinha era o RHCT. RHCT, perdão, isso, RHCT. Aí depois RHCT, depois RHCE, depois RHCA, que inclui outras certificações também, que acho que não sei se não inclui virtualização e tudo mais. Aí tem o DS, que é Data Center Specialist, DS, né? Tem o RHCVA, que é para virtualização. E tem uma série de certificações, são todas muito bem aceitas no mercado, bem conhecidas e tudo mais, né? Então... Mudou, cara. RHCT mudou de nome, eu me lembro disso. Tá aqui, ó. Mudou. Eu vou botar aqui o site pra vocês, então você botar no site. Agora é RHCSA, perdão. Ok. Que é o antigo RHCT. Aí depois o RHCSA vem o RHCE, que é o System Engineer da Red Hat. E aí depois vem aí tem o RHCA, né? Tem o que a gente acabou de falar, o RHCVA. Cara, tem um monte. Tem o RHCX, que é o especialista que aplica a prova, né? É a instrutora, né? Tem o RHCDS. E, cara, tem um monte de RH. Dentro da empresa que na lista, assim, na assinatura do e-mail não acaba, assim, é RH asterisco, assim. Não acaba. Exibido, né? Tira isso daí. Mas o pessoal que está em casa entender qual que é a lógica. Um profissional quer aprofundar seus estudos e demonstrar que ele é capacitado e cumpriu esses estudos, passou por uma prova e é capacitado a trabalhar com esse produto. Ele faz um curso e uma prova e a Red Hat lá certifica, dá uma sopa de letrinhas dessas para dizer qual o talento, qual a competência que ele acabou cumprindo e demonstrando através desse processo de certificação. Então as grandes empresas, quando fazem os seus processos seletivos, estão buscando um profissional com aquele conjunto de características, vão olhar se ele tem essa certificação para poder cumprir aquela função que eles desejam. E essa prova é aplicada por quem? Pelo RHCX, que na verdade a prova não é múltipla escolha que nem a da LPI. Essa prova na verdade é um troubleshoot que você realiza lá na hora, junto com o especialista, e aí... 100% prático, né? 100% prático. É estilo banheira do Gugu, ele joga um sabonete e fala, pega aí meu filho, e cronometra. Assim, inventa um problema, resolve aí. Uma questão da prova, primeiro exemplo. Cara, eu não sei cara, você tem a senha de root para configurar o NFS? Cara, eu perdi a senha. Perdeu? Você vai ter que quebrar.
Não, mas peraí. A primeira regra de qualquer prova que existe do certificado de Red Hat é que você não fala sobre a prova de certificação da Red Hat. Olha o Pai Cloud, né? Eu acho que o Ivan queria saber sobre com relação a empresas que aplicam. Enfim, a própria Red Hat faz esses treinamentos, mas também tem várias parceiras que aplicam, né, com muito mais capilaridade nacional do que a própria Red Hat consegue chegar, né? Então tem inúmeros parceiros, né, em todo o Brasil que ministram os cursos e aplicam as provas, né? Então é só procurar na sua cidade ou no máximo na capital do seu estado, vai encontrar lá algumas empresas que entregam esses cursos e fazem a certificação e tudo mais, né? Tem certificações aí que contemplam vários cursos, não é só tu ir lá fazer um cursinho de uma semana, fazer a prova no final e sair, né? Principalmente um RHCA, por exemplo, um profissional RHCA, ele fez vários cursos, não é só alguns, né? Então ele é uma certificação que é do tipo, é uma das mais respeitadas, né, dentro das certificações da Red Hat, porque ela contempla várias habilidades diferentes, né, e ela é uma das poucas certificações que se mantém com menor necessidade até ela tem um prazo de expiração muito mais longo, né? Então, uma vez que você consiga atingir o grau de RHCA, por exemplo, pelo que eu entendo, você continua com esse grau, né, por vários anos, né, válido, sem necessariamente precisar, vai fazendo atualizações de cursos específicos, né, mas aquela conquista, digamos, aquele diploma específico lá segue valendo, né, porque ele é um grau realmente bem complexo de atingir. Fazer uma propaganda. Ei, você quer tirar a certificação da Red Hat? Busque agora mesmo o Hat Course. São 4 dias de aula. Ou seja, a certificação inspira, não é que nem Karatê Taekwondo que você pega a faixa preta e morre com ela, né? Inspira. Cada uma tem a sua validade. Exato. Bacana. É que nem da LPI. LPI são 5 anos, no caso. E aqui foi o Kurt Kraut que botou este assunto, né, na pauta. O papel da Red Hat CentOS no mundo do software proprietário. Pois é, a gente acabou assim, já revisando todos os fatores que mostram a importância de ter, de existir no mercado uma solução como essa, uma empresa como a Red Hat, e o que uma distribuição Linux suportada por uma empresa proporciona é credibilidade, confiança e estabilidade para outras empresas também criarem soluções que dependam dela. Então a Red Hat tem, todas as outras distribuições com uma empresa por trás tem também esse papel, mas a Red Hat se destaca bastante nisso, de ser a referência para esses casos. Eu cito muito o caso do cPanel, que hoje adota o CentOS por uma questão de custo, mas tem lá todo o trabalho da Red Hat, essa relação que a gente já discutiu, mas o SAP, outras soluções científicas, proprietárias, mercado financeiro. Então tem, para quem acha que existem poucas aplicações por Linux, não, existem muitas, de grande espectro e também de missão crítica, e quando chega nesse momento de missão crítica, elas vão e homologam uma distribuição com uma empresa por trás como a Red Hat. Tem umas soluções bem legais também, né, que é a OVirt, né, que você pode... Aquela web console lá para você criar máquinas virtuais da Red Hat. Eu não sei se o projeto é especificamente da Red Hat, mas é utilizado no Red Hat Virtualization, né? E tem a solução de VDI da Red Hat, né, que é o Spice, né, que você pode, de um servidor, publicar para várias máquinas em tempo real, sem precisar instalar nessas máquinas o Red Hat, o desktop. E você, por exemplo, eu estou escrevendo um e-mail no servidor, numa instância qualquer, você continua escrevendo na máquina da tua casa em outro lugar, com tablet, enfim, é bem legal. E é bom para quem também trabalha com aqueles thin clients também, né? Então tem várias soluções, apesar de como o SAP também é uma das soluções aí bem, que nem ele falou, bem, e principal foco aí eu acho que é a Oracle, né, cara? A única distribuição Linux que a hora bate palma é a Red Hat, né? É o único homologado, né? Exatamente. Bom, pessoal, geralmente eu faço os episódios durarem 1h20, né? Pelos meus cálculos, nós alcançamos esse tempo. Como o Kurt Kraut já tinha me perguntado se eu devia acelerar ou não, né? Eu falei pra ele que não, vamos continuar o papo. Eu quero convidar vocês pra gente fazer outro episódio, pra falar só sobre o Fedora. Se vocês topam, pra gente não atropelar nenhum assunto agora, não falar nada por cima, né? Pra gente dar o tempo de falar tudo bonitinho, certinho, sem deixar nada pra trás. Que foi 100% Red Hat, né, cara? Acho que ficou legal, né? A conversa estava boa, era melhor não. Vamos conversando, né?
Vamos tocando adiante, né? Então já fica avisado o pessoal aí. A data ainda a marcar, né? Vamos combinar uma data para gravação de um episódio exclusivo do Fedora, então, do projeto Fedora. E aí, inclusive, eu já converso com outros embaixadores do projeto Fedora, inclusive com mais tempo de casa do que eu, né? Embora eu use muito Fedora. Na verdade, eu sou registrado como embaixador do Fedora há bastante tempo já, mas é o tipo da coisa que nunca deu tempo de eu realmente me dedicar, né? Então eu estou meio engatinhando ainda, né? A primeira coisa significativa que eu fiz, eu acho, foi organizar o FliSol aqui em Chapecó e tal, né? Então... A gente pode pendurar até 10 pessoas aqui, então. Legal, daí eu vejo para convidar mais alguns embaixadores do Fedora também, né? Além dessa plantel aí fantástico, né? Companheiros de conversa. Então é isso, eu queria agradecer vocês então por ter participado, por ter me esclarecido, porque eu não sabia nada praticamente de Red Hat. Se vocês tiverem alguma coisa aí para falar, alguma consideração final, por favor. Querem seguir a ordem que nós estávamos antes, então, com o Paprígio, fazendo suas considerações? Valeu, galera. Obrigado aí por sua participação. Lembra que a tua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? E para fechar o assunto da Red Hat, pelo menos da minha parte, é que a gente não pode esquecer que é uma das maiores distribuições Linux e tudo tem a mão de Red Hat, a maioria das coisas. Então acho que vale a pena a gente lembrar um pouco da história do Linux, né? Inclusive vou deixar bem claro aqui que o próprio Linus Torvalds usa o Fedora por uma questão histórica, né? Então assim, a gente não pode deixar nunca de deixar a história do Linux morrer, nunca, de maneira nenhuma. Nada de amor pela distribuição, mas vamos lembrar da história do Linux, né? Mas é isso aí. Obrigado aí por todo mundo ter participado. Mas é que Linux é o poder, né? Claro. E se botou no... Como é que é? Jogou pro espaço, virou satélite, né? Linux é o poder. Inteligência artificial não trava, não tela azul, não pega vírus. Se você jogar pro espaço, ainda vira satélite. Impressionante. Aqui até o cachorro usa Linux, cara. Você pode ter certeza disso. Fábio, quer fazer suas considerações? Eu acho que talvez um assunto que faltou a gente abordar seria exatamente, mas a gente aborda no próximo com relação ao Fedora, exatamente quando que aconteceu essa mudança, né? Que existia o Red Hat Linux, né? Aí de repente surgiu o Fedora e Red Hat Enterprise Linux. Isso a gente não chegou a abordar, é um ponto importante, mas acho que a gente deixa já marcado na pauta para falar sobre o Fedora, que de repente até talvez seja, né, um pouco mais apropriado, né, a gente conversar sobre isso lá, né? Mas foi um prazer, né, conversar com todos vocês, conhecê-los, né? Eu espero não ter falado nenhuma bobagem e nem ter feito nada errado aqui, porque eu realmente sou muito novato no Hangout, né? E obrigado pela oportunidade, né, de conversar, bater papo e trocar alguma informação. Vamos fazer mais. Kurt? Bom, obrigado aí pelo convite, foi um prazer conversar com todo mundo. Estava até preocupado se a gente continuasse no entusiasmo, a gente levar mais horas aqui batendo papo. Mas eu queria assim, deixar como legado desse Opencast que as pessoas entendessem qual o papel de uma distribuição como a Red Hat, que tem uma empresa por trás, que oferece um serviço, qual é o sentido disso, né, o sistema, para que serve isso no mercado, por que as pessoas usam, e o poder do software livre, sim, pode ser um business, pode gerar dinheiro e ser grandes empresas multinacionais. Isso aí. Og? Obrigado mais uma vez pelo convite, Ivan. Legal bater papo, fazer novos amigos aí. Eu não conhecia o Fábio, por exemplo, então prazer te conhecer, Fábio, muito bacana. E é claro, o Aprígio, que é um amigo novo, e o Kurt, que é um amigo de guerra já de algum tempo. Então, e agradeço a todo mundo que também estava participando lá, mandando pergunta. E é sempre um prazer bater papo com vocês. Próximo episódio, só chamar que eu apareço. Beleza, então. Sonoplastia. E também agradecer o pessoal aí que participou, que nos assistiu ao vivo, e as pessoas que vão nos ouvir só em áudio depois que eu editar o episódio, que agora, terminando aqui, encerrando, o vídeo sai do ar, né, que eu vou fazer então a edição, e depois ele vai ser republicado futuramente na data que agora vai ser de 15 em 15 dias, melhor, 14 em 14 dias, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí e até o próximo episódio.